E Thiago, quanto tempo leva para eu fechar meu primeiro cliente de Google Meu Negócio? Essa é uma pergunta que muita gente me faz e geralmente quem começa no Google Meu Negócio acha que vai começar a fechar muitos clientes em pouco tempo. Porém, acaba se frustrando quando isso não acontece, porque essa não é uma realidade. Mas, cara, a resposta ideal é que depende muito da sua abordagem, da sua prospecção, do seu volume, né, de prospecção e também da sua capacidade de mostrar valor antes realmente de vender. Então, nesse vídeo aqui, eu quero te mostrar uma expectativa, uma realidade sobre fechar contratos de Google Meu Negócio e quanto tempo você consegue fechar um contrato. O que que acelera esse processo e o que que faz muita gente demorar meses para conseguir aí um cliente, ou já conseguiu o primeiro, depois demora mais meses ainda para conseguir o segundo e assim por diante. Então, fica comigo até o final desse vídeo aqui. E bom, sem enrolação aqui, para eu te dar uma resposta mais curta e bem realista, direto ao ponto, não existe um prazo garantido. Então, eu não posso vir aqui, chegar para você e falar que em 10 dias você consegue fechar o seu primeiro cliente, ou que em uma semana você consegue fechar o seu primeiro cliente, ou que no primeiro dia você vai fechar o seu primeiro cliente. Então, o que acontece? Cada pessoa tem um tempo que vai levar para fechar algum cliente. Por quê? Cada um faz uma prospecção diferente, cada um faz uma análise diferente, faz as anotações diferentes, faz uma abordagem diferente uma da outra. Às vezes o cara manda um áudio, às vezes o cara só escreve. Tudo é diferente um do outro, por isso cada pessoa tem um tempo, né, determinado ali para fechar com o cliente. E aqui o mais importante é, para quem prospecta com consciência, o primeiro cliente ele pode surgir entre algumas semanas e alguns meses. Então, isso aqui já responde já praticamente essa pergunta. O que é prospectar com consistência? É prospectar todos os dias. Agora tem gente que fala assim: Thiago, eu prospectei 5 empresas ontem, nenhuma me respondeu, cara, não deu certo, eu vou desistir, ou vou para outro nicho, ou vou para outra área. Pô, mas foi 5 clientes só, 5 leads, né, que você abordou e não teve resposta. Cara, beleza, no próximo dia, vai lá, pega mais 5 ou mais 10, aumenta um pouco mais o volume. Para você fechar cliente de Google Negócio, tráfego pago, qualquer serviço que seja na internet, é volume, não adianta. Tá? Até mesmo vendas de infoproduto, é por volume. A gente vê lá 10, 20 cliques no anúncio e uma pessoa compra dessas 30 pessoas que clicaram. Então, Google Meu Negócio também é a mesma coisa. E aqui, outra coisa muito importante. Quem só aprende e não aborda, né, não coloca em prática, essa pessoa ela tende a ficar travada. Por quê? Ela não coloca em prática. Ela só vai adquirindo conhecimento, mas não sabe por onde começar. Ela tem tanto conhecimento que ela não sabe por qual caminho começar. Então toma esse cuidado, tá? Aprende, né? Pega um método para você aprender e coloca ele em prática, que com certeza você vai começar a sentir a melhora na sua prospecção, na sua abordagem, até que você consiga fechar o seu cliente, beleza? Agora, muito importante aqui, o que que vai definir a velocidade do fechamento? Então, olha só, primeira coisa, a quantidade de empresas analisadas, né? Tanto analisada e também abordadas, né? Que tá aqui o número de abordagens por dia, tá? Isso daqui praticamente é a mesma coisa. Por quê? Você vai analisar a empresa, fazer uma boa análise da empresa, ver tudo que tem de erro ali, tudo que pode melhorar na empresa e fazer uma abordagem linkando isso, tá? Falando sobre o que você viu na análise. E aqui a qualidade da imagem. O que seria essa qualidade da imagem? Muita gente acaba sendo um pouco invasivo, e aí tem que tomar um pouco de cuidado com isso. A qualidade da imagem não, ó, da mensagem. A qualidade da mensagem, beleza? Qualidade da mensagem. Então, por exemplo, a pessoa ela chega já sendo muito invasiva. Você não pode ser assim, tá? Você tem que ser o mais consultivo possível. O quê? Tentando ajudar a pessoa, fazendo perguntas, perguntando sobre o negócio dela. Você precisa saber abordar, tá? Ter pelo menos algumas técnicas de abordagem. Eu já falei algumas coisas aqui no canal, dá uma olhada nos vídeos, tá? Outra coisa também muito importante, o nicho que você escolheu. Isso também ele vai influenciar aqui na velocidade de fechamento. Por quê? Tem nicho que não vale a pena você prospectar, porque tem nicho que não é procurável no Google. Por exemplo, vamos supor aqui um nicho que muita gente procura, oficina mecânica, clínica estética, clínica veterinária. Tem muita procura. Por quê? Tem vários carros quebrando todos os dias. Então, tem oficinas mecânicas sendo procuradas todos os dias. Um cachorro pode ficar doente a qualquer momento. E aí vai precisar de urgência para ligar para um veterinário ou mandar uma mensagem para um veterinário. Então, essas empresas que elas têm urgência, né, de pessoas que estão procurando com urgência, são prováveis
né, de você conseguir fechar mais rápido e ter uma boa comunicação ali com o lead na hora da abordagem, tá? Uma oferta clara também, muita gente não consegue criar uma oferta, fica ali meio confuso, não sabe explicar o que é o Google Meu Negócio, como que funciona o trabalho dessa pessoa, quais são os valores, quais são os pacotes, não consegue montar isso aqui bem claro. Então você primeiro tem que ter clareza do que é o Google Meu Negócio, qual que é o seu serviço, qual o resultado você pode trazer, e aí sim você cria uma oferta baseado nesses pontos, tá? Outra coisa que é importante, follow-up. Você precisa fazer follow-up. Porque às vezes o cliente ele não respondeu num dia, beleza. Só que aí ele vai lá e responde, beleza? Aí você continua a conversa. O que acontece? Esse cliente muitas vezes pode estar ali na correria e aí vai esquecer de responder você ou vai falar assim: "Ah, eu vou deixar para responder depois quando eu chegar em casa". Só que quando chega em casa tem filho para cuidar, tem a esposa, tem esposo, enfim, acaba esquecendo. Então é importante que você no outro dia faça o follow-up, né? Pergunta ali se aconteceu alguma coisa, se ficou com alguma dúvida. Às vezes você pode até falar mesmo assim que você entende que a pessoa pode estar na correria, mas que você gostaria de saber o posicionamento dela a respeito da proposta ou a respeito, enfim, do serviço que você descreveu para ele. Alguma coisa nesse sentido, mas é importante que você faça follow-up, porque na maioria das vezes o cliente não é que ele não quer, mas ele esqueceu de te responder. Outra coisa aqui extremamente importante, que é o erro de você esperar estar pronto. Se você esperar por esse momento aqui de estar pronto, eu sinto muito, mas você nunca estará pronto para você começar. Você precisa começar antes mesmo de estar pronto. Porque olha só, muita gente quer dominar tudo antes de chamar a primeira empresa. Então a pessoa, não, faz curso aqui, faz curso ali, tem um monte de conhecimento. E acontece o que eu falei já no início do vídeo, que o quê? Tem muita informação, muito conhecimento e não sabe por onde começar, o que colocar em prática. Então, o mais seguro é, o primeiro cliente normalmente ele vem enquanto você ainda está melhorando o processo. Então, coloque em prática. Aí você vai ver o quê? Você vai ver as conversas, você vai ver a objeção, você vai melhorar as suas propostas e aos poucos você vai entendendo como funciona esse processo de abordar uma empresa, de conversar, de negociar. Às vezes um cliente que você acha que ele vai fechar por um valor, ele vai fechar por um outro, ele vai criar uma promoção. Às vezes vai valer a pena você dar um desconto para o cliente, porque esse cliente pode trazer mais clientes para você. Então não adianta a gente colocar algo engessado para você colocar em prática, sendo que quando você colocar em prática, você vai ver que vai ser tudo diferente, porque cada cliente vai reagir de uma forma. Cara, às vezes você vai levar um não, só simplesmente um não, tipo, ah, não, obrigado. E às vezes você vai pegar um cara num dia mal, ou uma mulher num dia mal, que provavelmente essa pessoa ela vai te maltratar e você não pode fazer nada. Você não pode maltratar a pessoa de volta. Você tem que estar ali à disposição, responder com educação e pronto, bola pra frente. Agora tem gente que nessa já vai desanimar, né? Vai falar que não é pra ele, que não aguenta levar desaforo, mas é normal, tá? Tem cliente que você vai pegar ali num dia bom, que o cara vai te responder na hora, super alegre e tal, tudo mais. Tem cliente que não, tá? Então, você vai ver que na prática é totalmente diferente de quando a gente fala assim algo engessado. Assim, tem script, né? Existe técnicas, existe script, existe uma base, mas você nunca vai seguir aquilo à risca, porque isso nunca funciona para todos os nichos e para todos os leads abordados, tá? Então precisa ser algo único, você precisa colocar em prática e ir adaptando, melhorando a cada dia, né? Observando, fazendo uma análise. No final do dia, faça uma análise. Pega lá todas as conversas que você fez, veja lá, todas as conversas, quais são os pontos que a pessoa pode responder, ou se a pessoa não te respondeu e você utilizou a mesma abordagem em todos, troca a abordagem, faz uma abordagem diferente, faz um follow-up falando outra coisa, ou pega outras empresas e faz uma outra abordagem, e assim por diante, tá? E você vai ver que aos poucos você vai melhorando até que você consiga fechar os seus clientes aí de Google Meu Negócio, ou até mesmo de tráfego pago, ou social media, qualquer serviço na internet. Agora aqui eu vou te dar uma expectativa de prospecção, tá? É uma expectativa, tá? Não é algo que vai funcionar 100%, você vai precisar testar, é uma expectativa. Olha só um exemplo aqui. Você prospectar de 10 a 20 empresas qualificadas por dia. O que que são qualificadas? Você não vai pegar as primeiras empresas lá do Google, lá no topo da pesquisa, porque essas empresas, elas já estão bem ranqueadas, já estão otimizadas. O que que são empresas qualificadas aqui para nós do Google Meu Negócio? São empresas que têm pontos de melhoria, pelo menos ali uns 5 pontos de melhoria. Não tem foto atual, não tem avaliação ou não tem resposta nas avaliações, não tem serviço, produtos cadastrados, não tem atualizações de postagens, não tem site, geralmente esse tipo de coisa, tá? Aí você vai anotar para fazer a abordagem.
Então, fazer a análise antes de abordar, você vai analisar todos esses pontos que eu falei, vários outros pontos. Tem vídeo aqui no canal falando sobre quais pontos você precisa analisar, tá? E aí você vai criar uma mensagem específica para cada negócio. Como assim uma mensagem específica para cada negócio? A mensagem pode ser a mesma, porém, se você souber o nome da pessoa, fala o nome da pessoa, sabe? Personaliza para ela. E outra coisa, se você fez a análise, certo? Você precisa falar que fez análise. Por quê? Você fazendo análise e não falando para a pessoa não vai adivinhar que você tem uma análise feita, pronta, dessa empresa. Que você olhou ali quais são os pontos. Então, na abordagem, você precisa falar isso de alguma maneira. Ou você pode falar que você analisou alguns pontos de melhoria na empresa e quer mostrar para a pessoa. Ou você pode simplesmente falar já pontuando. Olha só, eu vi aqui que tal coisa está dessa forma no seu perfil e a gente poderia melhorar, né? Alguma coisa nesse sentido. Por quê? Que você está criando algo personalizado para cada abordagem que você vai fazer, tá? Fazer follow-up para quem não respondeu. Então, se a pessoa não respondeu hoje, amanhã você manda de novo. Ou se você fez de manhã, manda à tarde ou no finalzinho da tarde, manda mais uma mensagem, tá? E importante também registrar tudo em um CRM para você não perder nenhuma oportunidade. Por quê? Ali no WhatsApp, principalmente, né? Se você deixa as mensagens todas no WhatsApp, pode ser que você perca uma, porque são várias mensagens que você vai mandar, vai ficar uma embaixo da outra. Agora, quando você tem tudo registrado num CRM, com um sistema Kanban, né? Que é um aqui, 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 um do lado do outro, ali você consegue ter uma visão geral aonde que a pessoa tá, se a pessoa respondeu, a pessoa que você fez follow-up e você dá como perdido, ou a pessoa que fez follow-up e depois respondeu de novo, a pessoa que virou cliente, que você precisa dar mais atenção quando ela mandar uma mensagem. Então, fica muito mais fácil, né, para você visualizar ali os seus leads abordados. Agora, o que que faz alguém fechar um cliente mais rápido? Coisas que eu já falei aqui, mas eu quero pontuar um pouco melhor. Escolher empresas com problemas visíveis no perfil. Então, você vai analisar o perfil, ver ali quais são os reais problemas, tá? Ou seja, coisas que precisa melhorar, fazer uma otimização no perfil. E não só isso, tá? Na abordagem ou durante a conversa, você pode até se aprofundar sobre isso. Então, por exemplo, olha só, as suas fotos aqui, ela não tem muitas fotos. Isso não traz confiança para a pessoa e não traz confiança para o Google, porque ele não está vendo o perfil sendo trabalhado. A mesma coisa avaliações. Tem poucas avaliações, então as pessoas, quando elas vão comparar ali uma empresa entre uma empresa e outra, ela vai ver qual tem mais avaliação e dentro dessas avaliações ela vai ver quais são as avaliações. Tem avaliações boas, se a pessoa responde. Então não é só você jogar ali no cliente os pontos de melhoria, é você explicar esses pontos também. Outra coisa que funciona muito é mostrar um diagnóstico simples antes de você vender. Esse diagnóstico você pode fazer escrito ou você pode até mesmo fazer em PDF e mandar para o cliente, tá? Com os prints ali do perfil e tudo mais. Inclusive o Lead Pro, minha ferramenta de Google Meu Negócio, faz isso de forma automática para as empresas, tá? Que com um clique só você consegue gerar uma auditoria, baixa essa auditoria e manda para esse lead lá com todas as informações do perfil, as análises que a IA fez e tudo mais. O link está aqui na descrição, tá? O primeiro link. Outro ponto importante, falar de resultado para o negócio e não apenas de Google Meu Negócio ou de otimização. Então, aqui o foco é não falar somente de Google Meu Negócio ou o perfil do Google Meu Negócio, perfil de empresas, ou seja, termos técnicos, mas falar do que realmente, né, o lead ele quer ouvir, que é o que? Resultado para o negócio do cliente, tá? Então você precisa falar de resultado, precisa falar que vai trazer mais visibilidade para o perfil, pode ser que venha mais pessoas, né, no WhatsApp ou pessoalmente, vindo através do Google, algo nesse sentido, tá? E aqui a gente já falou, ter uma proposta clara e fácil de entender, e o mais importante é não desistir depois das primeiras recusas, porque com certeza vai ter, tá? Não adianta, vai ter não, você vai ganhar vários nãos, mas é preciso que você continue abordando, porque com certeza uma hora ou outra vai vir o sim, de acordo com as suas melhorias aí na sua abordagem, na sua conexão com a empresa, né, com o lead abordado. E eu quero deixar aqui duas frases para esse vídeo que realmente importa para você. Se você não aprendeu nada nesse vídeo, aprenda essas duas frases, decore elas e tenha elas com você, que é o que? O primeiro cliente não depende de esperar o momento perfeito, ele depende de criar volume, aprender com cada conversa, né, cada abordagem que você fizer e melhorar a oferta. Melhorar a sua oferta. Outra é, quem transforma a prospecção em rotina encurta bastante esse prazo. Então o segredo aqui é transformar prospecção em rotina.
fazer disso uma rotina. Todos os dias você vai prospectar pelo menos de 5 a 10, no máximo 20 empresas, fazendo a análise, tá? Principalmente se for uma análise mais completa, que você gera ali os PDFs para mandar para o cliente, com certeza você consegue fechar em menos tempo possível, fazendo isso aqui, ó, aprendendo com cada conversa e melhorando a sua oferta. Bom, e agora que você chegou até essa parte aqui, eu não te pedi em nenhum momento desse vídeo aqui que você deixe seu like, então agora é o momento para você apertar aí o botão do like, deixar ele aí, porque isso ajuda eu entender que você está gostando desse conteúdo e me ajuda também a entregar esse vídeo para mais pessoas, para que a gente consiga aí atingir a nossa meta de 10 mil inscritos até o final do ano. A gente tem 6 meses aí para essa meta, então por favor me ajude aí, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações para você não perder nenhum vídeo aqui do canal, beleza? E também os links importantes estão aqui na descrição, tá? O primeiro link da minha ferramenta Lead Pro, dá uma olhada aqui, tem todas as informações na página, e o segundo link é o meu treinamento completo de Google Meu Negócio, do zero ao avançado, com mais de 100 aulas, 10 módulos, 10 bônus, materiais adicionais, grupos de network, enfim, um monte de coisa aí, por um valor muito simbólico, menos de R$ 20, tá? Clica aqui também no link, conheça ele aí, e se fizer sentido para você, você adquire, se não, você continua aqui no canal que tem muito conteúdo gratuito para você. Então, na tela do seu computador aí, do seu celular, tem um vídeo que eu recomendo que você assista e que o próprio YouTube também recomenda. Até o próximo vídeo, te vejo lá, fica com Deus e é nóis.